começar essa aula de hoje com uma pergunta para fazer você pensar. Você já parou aqui para raciocinar, para avaliar de onde foi que surgiu essa língua que a gente fala hoje, o português? Tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso, né? De onde é que saiu esse português? De onde é que ela surgiu? Pois eu vou te dizer, o português, assim como várias outras línguas que são faladas na metade da Europa, surgiram de uma só, de uma língua que nem é mais falada hoje, que já morreu faz tempo, mas que foi super importante para a formação de muitas outras. É a mãe, é o pai de tantas outras línguas. Eu estou falando do latim, que surgiu aqui nessa civilização que nós vamos estudar hoje, a Roma Antiga, que é muito importante para a gente entender que mundo vivemos hoje. A Roma, assim como a Grécia, o Egito, a Mesopotâmia, todas essas civilizações do mundo antigo formaram essa sociedade que vivemos. Todos os caminhos levam a Roma. O que quer dizer esse velho ditado? Será que todas as estradas do mundo se encontravam em Roma? Roma de novo? Eu sempre acabo aqui! Quando se diz que todos os caminhos levam a Roma, não se está fazendo referência apenas a esses caminhos por onde transitam carroças e cavalos, mas também ao nascimento de muitas ideias fundamentais da civilização ocidental. O Império Romano foi tão influente, não só em sua época, mas em tudo que a civilização ocidental fez desde então, que se acreditava que tudo o que foi dito, tudo o que foi feito e tudo o que foi pensado nos séculos posteriores tem alguma relação com os romanos. O Império Romano foi um dos mais importantes da história. Existe sim uma cidade lá na Itália chamada de Roma, mas é bem menor e bem diferente do que foi um dia a civilização romana. Roma hoje é a capital da Itália, tá? Mas há muito tempo atrás, lá na península que a gente chama de Itálica, na Europa, se formou uma grande civilização que ajudou a construir o mundo ocidental. Esse mundo que a gente vive hoje, né? Parte do mundo aprendeu aqui com esses romanos, certo? Inclusive, Roma, assim como a Grécia, tá? Foi formada por vários povos, incluindo os etruscos, que também estavam lá formando a civilização grega. Inclusive, né, os historiadores contam que a Guerra de Troia, né, que a gente estudou lá atrás na Grécia Antiga, foi muito importante não só para a formação da Grécia, mas também para a formação de Roma, porque os etruscos saíram lá de Troia, saíram lá do território grego para habitar essa península aqui, então dar origem a essa nova civilização que é a Roma Antiga. Inclusive, Roma traz muitas semelhanças com a Grécia, tá? Eles tinham aspectos culturais muito semelhantes, inclusive os deuses, né? A religião romana lembra muito a religião grega. E a gente vai ver muitas dessas semelhanças a partir do momento que a gente vai estudando aqui a história romana, que é dividida também em fases, tá? Assim como a da Grécia. Primeiro tivemos uma monarquia, tá? Governada pelos reis etruscos, que eram os principais povos que habitavam essa península na formação de Roma. Temos o período da República, onde a partir de aqui vamos ter o que a gente chama de cidadania, né? O governo governado pela escolha do povo, que a gente tinha visto muito bem lá em Atenas, na Grécia, e o Império, que é a última fase aqui da civilização romana, inclusive considerada a fase de ouro, né? A melhor fase aqui dessa civilização, certo? Mas vamos começar aqui com a monarquia, certo? Em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria... Meu cidadão!
A elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite. Um quer ser rei, o outro quer ser rei também, qual é a família que vai ser beneficiada. Então, sempre houve conflitos, né, entre esse rei escolhido e as outras famílias ricas, que fazia parte dos patrícios, né? A primeira classe social aqui de Roma, né, que está aqui bem nesse espaçozinho pequenininho da pirâmide da sociedade romana, estão os patrícios. Os patrícios são essas famílias ricas, né, que governavam há muito tempo, então, a Roma antiga, certo? Porque assim como a grega, a civilização romana, ela também não era unificada no início. Vários povos ali habitavam essa península. Então esses patrícios passaram a se unir, passaram então a lutar em batalhas, a formar exército para poder unificar esses povos, fazer com que esses vários povos se juntem e formem um só, para que toda a Península Itálica forme apenas uma civilização, que é a romana. E isso deu muita popularidade a esses patrícios, né? Essas famílias ricas que se envolviam nessas batalhas para a unificação de Roma. Eles ganharam tanto poder, ficaram tão importantes, que acabaram derrubando esse rei dos etruscos aqui. Ó, agora somos um povo unificado, né? Não somos mais dominados só pelos etruscos, agora somos um só. Então, pra gente aqui, essa figura do rei não importa mais, não significa mais nada. É diferente se a gente for lembrar do que aconteceu na Grécia, né? A Grécia nunca foi unificada, tinha ali várias cidades-estados que eram completamente independentes, com governos próprios. Aqui em Roma, já lá no começo, bem no começo mesmo, eles já unificaram essa civilização para cada vez mais se expandir, conquistar mais territórios, tá? Então, a partir do momento que esses patrícios aqui ganham poder e derrubam esse rei dos etruscos aqui, formando uma só civilização, unificando o território romano, tá? Inicia a fase 2 aqui da história de Roma, que é a República. 509 a.C. A expulsão dos etruscos coincide com a República e o começo da expansão territorial de Roma. A República trouxe poucas novidades em termos de governo. A primeira, o rei foi substituído por 2 cônsules, que eram eleitos uma vez por ano. A segunda, em caso de alguma guerra ou de algum acidente muito grave, os cônsules eram substituídos por um ditador, que governava durante 6 meses e que tinha poder absoluto, inclusive de vida e de morte sobre os cidadãos romanos. Pensa uma coisa, res quer dizer coisa, pública é pública mesmo, de todos, do povo. Agora, como é que esses caras chamavam de república um governo não só os patrícios mandavam? Será que os plebeus tinham como lutar pela igualdade social? Não? Essa república, inicialmente, né, era governada por esses patrícios. Te disse, né, que os patrícios foram ganhando muito poder, foram ganhando muita força, derrubaram esse rei aqui. Então, já que eles derrubaram esse rei, né, obviamente que eles vão assumir o poder, é eles que vão mandar agora. Os melhores cargos vão fazer parte dessas famílias ricas chamadas de patrícios, tá? Então, como eu disse para vocês, os patrícios eles vão estar aqui, ó, no número 1 da pirâmide. Esse espaçozinho bem pequeno, porque eram poucos, né, ali da sociedade romana que poderiam ser considerados patrícios. Em segundo lugar, um espacinho maior, temos os plebeus. Professor, eu também já ouvi essa palavra plebeu antes. Plebeu não está lá na história da Branca de Neve, da Cinderela, não eram aquelas pessoas que não eram reis? Vem daí, tem um significado parecido. Plebeus eram aquelas pessoas que não faziam parte dessa aristocracia, dessas famílias ricas, que não eram patrícios, tá? E professora, diz para mim, quem eram esses plebeus? Os plebeus eram várias pessoas, né? Vários tipos de pessoas faziam parte dessa classe aqui dos plebeus, incluindo os soldados. Ai, professor, o soldado sempre está no segundo aqui, né?
É porque o soldado ele tem muito prestígio. Naquela época, a guerra fazia parte dessas civilizações da antiguidade. Então, se você era um soldado, você tinha muito poder, tá? Então, além dos soldados, tínhamos os comerciantes e também os pequenos agricultores, os sacerdotes. Todos eles faziam parte da classe dos plebeus, que estavam aqui nesse espacinho aqui, número 2 da pirâmide, tá? Vamos agora conhecer quem mais faz parte aqui dessa sociedade. No espaço número 3, bem aqui, ó, já tá crescendo, ó, e quanto mais a pirâmide abaixa, chega ao fim, né, o espaço vai aumentando. Nesse terceiro lugar aqui estavam os clientes. Professora, cliente não é aquela pessoa que vai lá no comércio do seu Antônio e compra uma rapadura, então ele é cliente do seu Antônio? Não, na verdade, cliente aqui na Roma Antiga eram pessoas que eram protegidas dos patrícios. Por acaso você chegasse para uma dessas famílias ricas, né, e pedisse proteção, pedisse trabalho, prestasse serviços para esses patrícios, você era chamado de cliente. Os clientes eram dependentes desses patrícios, certo? E ficavam aqui nessa posição de número 3 da sociedade. Lá embaixo, no espaço 4, tá? Nós temos aqui a maior parte da população, tá? Que era composta por homens livres, tá? Que eram pessoas pobres mesmo, mendigos, mas que eram livres, tá? Ou escravos. Escravos, você já sabe o que é. Eram aquelas pessoas que não tinham liberdade, que não tinham direitos, tinham que trabalhar forçados e de graça, né? Na verdade, escravo, meu Deus do céu, né? Escravo era tudo naquela civilização. A gente viu quanto ele era importante lá na Grécia, vai ser ainda mais importante aqui em Roma. Os escravos, eles faziam todo o trabalho pesado que tinha ali dentro da sociedade. E eles não tinham direitos, eles pertenciam a outras pessoas. Professora, e esses escravos, como é que eles viravam escravos? É daquele jeito que você falou nas aulas anteriores? Naquela época você tinha aí 2 motivos para você virar escravo. Primeiro, se você perdeu uma batalha, se um povo aqui lutou contra os romanos e perdeu, com certeza aquele povo vai virar escravo dos romanos, porque eles perderam em batalha. E isso vai acontecer muito, a gente vai estudar muito isso ao longo da história, tá? E você que é pobre, tinha muitas dívidas, não conseguiu pagar essas dívidas, você fica escravo daquele que você estava devendo. Geralmente, esses escravos deviam a esses patrícios, a esses plebeus. E era muito fácil naquela época uma pessoa virar escravo, porque na verdade, apesar dos romanos terem conseguido conquistar todo o espaço da Península Itálica, a maioria das pessoas não tinha direito à terra. A terra estava nas mãos de poucos, que eram os patrícios. Então, qualquer coisinha, você foi chamado para lutar numa guerra, numa batalha, você tinha que deixar a sua terra para ir, para servir a sua civilização, para servir o seu povo. Quando você voltava da guerra, se você voltasse vivo, provavelmente já tinha perdido essas terras. Ai, professora, eu não gostei disso não. É muito injusta essa sociedade romana. Era injusta mesmo, tá? Te falei que a república era inicialmente governada por patrícios, que é aquelas famílias ricas, né, lá no topo da pirâmide. E era mesmo. Ela era formada por 4 cargos super importantes, tá? Primeiro, os cônsules, tá? Cônsul é aquele que vai ser o nosso futuro prefeito, o nosso futuro governador, o presidente. É o chefe do poder que a gente conhece hoje como executivo. O cônsul, que na verdade que não é só um, né? 2 pessoas eram escolhidas para administrar essa civilização, tá? Dentre ali os patrícios, né, havia uma votação e os 2 melhores
eram escolhidos para virar cônsul. O cônsul é aquele que administra, que governa, tá? Mas não era todo mundo que podia votar. Lembra, né? A república era formada por patrícios. Então, quem iria governar saía dessas famílias ricas, e somente essas famílias ricas podiam votar e serem votados nessa sociedade, tá? Além dos cônsules, tínhamos o Senado. Ainda hoje nós temos um Senado, não temos, professora? Claro que temos. Esse formato, né, o poder legislativo, surgiu aqui de Roma, tá? A gente aprendeu com Roma essa maneira de organizar, essa maneira de administrar os países, esses poderes que governam o nosso país, tá? O Senado, assim como o poder legislativo de hoje, já está falando, ó, legislativo, lei, tá? Eles eram que faziam as leis. Eles é que decidiam o que era certo e o que era errado, tá? Além do Senado, tínhamos a Assembleia, que também era uma forma de legislar. Também fazia parte desse poder legislativo. É nessas assembleias que eram aprovados ou desaprovados essa lei. Faz de conta que os senadores aqui criaram a lei que é proibido sair de casa depois das 10. Essa lei tinha que passar aqui por essa assembleia. Essa assembleia era composta pelas famílias ricas, né, pelos patrícios. E aí eles iam dizer, né, eu não gostei dessa lei não. Não, que é isso? Proibido sair de casa depois das 10? Não, se eu for para uma festa, eu vou voltar 4 horas da manhã, né? Então eu não quero não. Aí o outro podia dizer, eu acho legal, vota que eu gosto dessa lei. Então tudo, né, todas as leis, né, que iam organizar Roma ali, passavam por essas assembleias. A princípio, como eu disse para vocês, somente os homens, tá? Maiores de idade, maior de 18 anos, criança não pode, tá? Adolescente não pode, nem mulher, nem escravo, apenas os patrícios é que podia participar dessa república, ou seja, ter o direito de cidadania. Mas aí, o que é que acontece? À medida que Roma ia se expandindo, conquistando mais territórios, era à custa desses soldados que faziam parte dos plebeus. Você lembra, né? Os plebeus estavam lá na posição 2 da sociedade, da pirâmide lá. Então, esses plebeus também passaram a lutar por essa cidadania. A gente também é importante, nós também fazemos parte dessa sociedade. Mas foram necessários 200 anos de luta até que os patrícios cedessem às pressões dos plebeus e igualassem os direitos sociais. Em 454 a.C., foi escrita e publicada a Lei das 12 Tábuas. 12 pranchas de bronze como essa foram um ponto de partida para o que se ensina hoje nas faculdades de direito como direito romano. Conhecendo as leis, os plebeus puderam participar dos comícios e, como eram maioria, aprovaram várias leis. 376 a.C. As leis licínias obrigam um dos 2 cônsules a ser plebeu. Agora, todo cidadão romano pode se candidatar e exercer qualquer cargo público. Não pense você que os patrícios aceitaram passivamente essas mudanças. Para equilibrar as conquistas dos plebeus, eles criaram os censores. Censores eram patrícios que faziam listas de todos os candidatos a cargos públicos e julgavam se eles eram dignos de serem eleitos. Assim, caso aparecesse um candidato muito defensor dos direitos dos plebeus, era só censurar. A República Romana funcionava bem, mas às vezes havia problemas. Os patrícios, que tinham muito dinheiro, terras e poder, muitas vezes entravam em choque com os plebeus, geralmente mais numerosos e mais pobres, ou seja, todos os que não eram patrícios. Os plebeus começaram a clamar por melhores condições, mais alimentos e novas terras. Assim, o Senado decidiu que se Roma estava crescendo, seria necessário obter mais riquezas e mais terras. Por isso, formaram um exército forte para expandir seu território. Primeiro, toda a Península Itálica. Depois, conquistaram a Grécia, a Gália e, finalmente, a poderosa cidade de Cartago.
Em seguida, passaram a controlar todo o mar Mediterrâneo. Como Roma e a riqueza cresciam, a cidade se tornava mais difícil de governar. Mamma mia. Então, um general muito bem-sucedido se destacou dentre os demais. Eu sou Júlio César e vou governar Roma. Não se preocupem, eu vou tirar vocês dessa crise. Júlio César foi um general muito popular porque havia ganho muitas batalhas. Sua vida e seus feitos em Roma o tornaram um dos personagens mais famosos da história. Júlio César deu início à época mais gloriosa de Roma. Mas quanto mais terras eram conquistadas para Roma, mais conflitos isso gerava. Porque, obviamente, quanto maior são as terras, tem que ter mais organização, tem que ter mais controle, tem que ter mais exército para proteger, mais gente para cuidar, para administrar, para organizar. E isso gerou um grande problema para os romanos. Eles não estavam preparados para administrar tanta terra assim. E isso gerou uma grande crise que vai acabar derrubando essa república aqui. E ainda para te dizer, esses generais que governavam aí os exércitos, que organizavam, chefiavam esses exércitos, que cada vez mais venciam batalhas, né, mostravam para o mundo o quanto o exército romano era poderoso, né, eles também ficavam populares, né. Tínhamos um general, o Júlio César, que é famosíssimo na história, né, foi um desses chefes desses exércitos romanos, e ele ficou tão popular que ele acabou virando aqui parte, né, dessa república, passou também a governar Roma, e cada vez mais que ele fazia coisas em benefício da população, cada vez mais as pessoas amavam eles, e isso estava favorecendo que esses generais ganhassem mais poder e cada vez mais pensassem em acabar com esse formato aqui, que é a república, tá? E aos poucos, essa república foi dando lugar à nova fase da história romana, que é um império, porque as pessoas cada vez mais estavam cansadas, estavam ficando mais pobres, precisavam do apoio dessas pessoas que estavam administrando a república e não tinham, e isso gerava muita raiva, muita insatisfação. Por isso que eles apoiaram essa mudança, que esses generais cada vez mais populares e cada vez mais amados, né, passassem então a tomar o poder e derrubassem essa república e se consagrassem imperadores. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho o que é esse negócio de imperador, tá? E essa nova fase aí, a última fase do Império Romano, tá? E estuda, que é importante para ti, tá? Não só para responder as atividades não, mas para você levar esse conteúdo para sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, até a próxima. Tchau!